E hoje a nossa palavra vai ser baseada nesse vídeo, com o chamado de Jeremias, esperança, um propósito de Deus. A gente vai entender um pouco melhor como que nós precisamos firmar a nossa esperança em Deus, como que Deus tem um plano específico para cada um de nós. O nosso texto base vai ser justamente o texto do vídeo, que está em Jeremias 29, versículo 1 ao 14, vocês podem acompanhar ali no telão, que diz: Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor, na Babilônia. Ela dizia: O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e os filhos casem e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois, se eles estiverem bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde espalhei, e levarei vocês de volta à terra, aonde tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias 29, 1 ao 14. Irmãos, é muito interessante a gente ver esse contexto onde Deus colocou o povo, né? Aqui Deus, por amor ao próprio povo, Ele permitiu que o povo se tornasse cativo na Babilônia, né? Por amor ao próprio povo, Deus permitiu com que aquele povo se tornasse escravo e estivesse sofrendo, com a finalidade de que eles aprendessem algumas situações, aprendessem algumas questões. E é interessante a gente enxergar que muitas vezes aquele povo lá não estava conseguindo enxergar um futuro. Eles tinham aquela rotina de escravidão, tinham aquela rotina de todo dia trabalhar nas mesmas coisas, sem enxergar uma futura liberdade, e de repente chega uma promessa, uma palavra do profeta Jeremias que fala: construam casas, tenham filhos, casem, eu vou dar um futuro novo para vocês. E aquele povo foi um baque, porque eles não imaginavam aquilo. Da mesma forma, a gente pode ter hoje em nosso meio irmãos que não estão enxergando um futuro. Irmãos que podem estar sem esperança sobre o que Deus tem para a sua vida, os seus planos. E a gente quer trabalhar um pouco justamente isso essa noite. Que em meio às situações difíceis que a gente pode estar passando na nossa vida, a gente precisa manter viva a nossa esperança. E o nosso primeiro ponto é que a gente precisa manter a esperança em Deus. Então, mantenha a sua esperança em Deus. Nosso pastor Edson sempre nos ensina que esperança é esperar com perseverança. Você ter esperança é você conseguir esperar firmemente por algo que vai acontecer no futuro. Não se desviar daquele propósito. E a gente vê no verso 11... que diz: só eu conheço os planos que tenho de vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então a gente pode crer que Deus ele tem um plano específico para cada um de nós. E somente Deus sabe esse plano,
com perfeição e com maestria. Cabe a nós entendê-lo e esperar e colocar a nossa esperança em Deus. Quando eu estava olhando esse vídeo, logo me veio na minha cabeça uma situação que a gente passou na nossa família, contando um pouco da nossa história. Como casal, a Luciana e eu, a gente sempre começou a trabalhar muito cedo. Com 16 anos nós já trabalhávamos, começamos a construir, algumas conquistas, a gente começou a prosperar, a gente começou a ter nossas coisas. E no ano de 2017, então eu comecei a trabalhar por conta, decidi fazer uma transição de carreira e Deus estava abençoando, Deus estava abrindo várias portas, mas em determinado momento Deus ele decidiu trabalhar algumas coisas em nós. E logo me veio que a gente viveu uma parecida com aquele povo lá, A gente começou a ser trabalhado por Deus em algumas circunstâncias, onde a gente ficou, digamos assim, cativo, E foi algumas questões que Deus ele precisou trabalhar na nossa vida financeira, e Ele quis moldar principalmente 3 questões em nós. Primeira questão, como a gente começou a trabalhar muito cedo, conseguir conquistar tudo sozinho, a gente se criou pessoas orgulhosas, onde a gente confiava muito no braço, que a gente tinha, muito na nossa própria força, muito nas nossas próprias decisões, muito no nosso achismo que a gente sempre estava certo, muito no que a gente estava fazendo e esperando lá na frente, e não muitas vezes no que Deus podia prover. Isso tanto pessoal meu quanto familiar nosso, E através disso Deus começou a fazer com que a gente aprendesse a quebrar esse orgulho, a pedir ajuda, a compartilhar problemas, a compartilhar dificuldades. Deus ele nos ensinou uma nova visão também sobre dinheiro, principalmente sobre casal. A gente teve uma fase na nossa vida onde ninguém sabia o que fazer com o salário, A Luciana tinha o salário dela, eu tinha o meu, a gente ia vivendo, ia fazendo as coisas, mas exatamente aquela cumplicidade de casal a gente não tinha. E Deus ele precisou nos ensinar isso. Nos ensinou que como a gente é uma só carne, as nossas finanças também deveriam ser uma só carne. A gente deveria ter essa cumplicidade. O dinheiro era nosso, a gente teve que aprender a realmente utilizar para as nossas necessidades como um só. E principalmente Deus nos ensinou também sobre necessidades e desejos, aonde muitos desejos que a gente imaginava que eram necessidades, na verdade eram simplesmente desejos, Por exemplo, você comer uma pizza todo final de semana, É uma necessidade. Muitas vezes para nós naquela época parecia, mas Deus nos ensinou que não. Na realidade que nós estávamos não era uma necessidade, era um desejo. E a gente foi entendendo isso. E o que nos fez se apegar à esperança em Deus foi as promessas que Deus colocou na Bíblia, as promessas que Deus colocou na sua palavra. A promessa que eu mais me apeguei é que não iria nos faltar nada, que Deus iria suprir todas as nossas necessidades. E glória a Deus que Deus supriu todas as nossas necessidades. Através disso Ele nos ensinou o que era necessidade, A gente brincava, que a gente colocava aquela hashtag Deus no controle, Mas quando a coisa fugia do nosso controle, que a gente achava que não devia ser daquele jeito, a gente praguejava, Muitas vezes o nosso controle não é o controle de Deus. Deus ele está sim no controle. Então aceite esse controle que Deus quer para a sua vida. E eu lembro que a gente foi vivendo. E a gente foi realmente fazendo o ponto 2 da nossa mensagem, que é continue fazendo a sua parte. A gente vê no texto de Jeremias, versículos 5 e 7, que fala: construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade onde os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela. Pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. É engraçado que a gente olhar com aquele contexto lá. Era um contexto onde muitas vezes as pessoas não conseguiam enxergar aquilo ali. Imagina você receber uma palavra: construa uma casa. E o que você tinha em mãos? Nada, Talvez você pode pensar: vou começar a construir uma mansão então, para mim construir. E você já põe na cabeça lá: vou construir um prédio, Só que Deus,
Ele nos pede para não esperar condições ideais, porque se eles fossem esperar condições ideais, eles não fariam. Comece com o que você tem, né? E não esmoreça com isso. Nunca espere as condições ideais. As portas que Deus abre para nós, muitas vezes não são as portas que nós esperamos. Ao menos para mim a vida foi assim. Algumas portas que Deus abriu não eram talvez as portas que eu imaginava, mas eu fiz o meu melhor com aquelas portas que estavam sendo abertas. E é isso que é interessante a gente começar a entender, que a gente precisa começar a fazer a nossa parte com isso. Ter essa disciplina de não pular as etapas. E a gente se apegou também a 3 pontos, que foi nós conseguirmos continuar fazendo a nossa parte, continuar trabalhando, continuar esperando que Deus iria sempre estar suprindo, mas de acordo com a nossa realidade que a gente estava vivendo, cuidando da nossa família e contribuindo também com a sociedade, contribuindo com a igreja. A gente nunca deixou de estarmos aqui, a gente nunca deixou de cuidar da nossa família com o que a gente estava vivendo. E é interessante a gente entender isso, que as condições que Deus ele nos dá é para que a gente possa gerar esse aprendizado. Possa gerar um aprendizado e principalmente comece a entender que Deus está no controle, abrindo as portas certas. A gente precisa entender o ponto 3, que através dessas portas a gente precisa viver no tempo de Deus. No versículo 10, o texto diz que o Senhor Deus diz ainda: quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. É engraçado a gente ver que Deus ele não trabalha por um imediatismo, né? Deus ele não livrou o povo imediatamente dos seus problemas. E Deus ele se move muito mais por aprendizado do que por imediatismo. Deus ele se move muito mais com o que Ele nos quer nos ensinar e a gente conseguirmos ser aprovados, do que Ele simplesmente estalar os dedos e resolver os nossos problemas. Aqui o povo recebeu um tempo, 70 anos. Quando fechar os 70 anos, né, eu vou levar vocês para lá. Em 70 anos eu quero que vocês aprendam tudo isso aqui, que vocês construam, que vocês realmente prosperem. Quando vocês estiverem prontos, aí sim eu posso levar vocês de volta para Jerusalém. Aí sim vocês vão estar prontos para o que a gente está querendo que vocês vivam. Vocês vão poder dizer, me chamar, e vão poder escutar. Vocês vão me achar. E a gente precisa entender isso, que Deus ele trabalha por processos, por aprendizados. E aqui tem algumas dicas que a gente precisa entender na nossa vida. Principalmente como a gente deve se portar em relação a esse tempo de Deus. Como evitar de reclamar sobre esse tempo que a gente está vivendo na nossa vida. Evitar de se vitimizar com o que tu está vivendo. Parar de murmurar, de se lamentar. Quem me conhece mais de perto sabe que poucas coisas me tiram assim do sério, assim, de me irritar, mas uma delas é a pessoa murmurenta. Tu fala uma coisa, Felipe, ela já... mas podia ser assim, né? Tu dá uma outra ideia, mas isso aqui não funciona. Mas não enxerga que é Deus. Não, mas não pode ser Deus isso aqui. Deus é amor. Né? Gente, quanto mais tu insistir em ficar duro o teu coração e entender o processo de Deus, mais Deus vai ter que insistir contigo. E cada vez Deus vai dar uma insistida um pouquinho mais forte até tu entender. Então evite de reclamar, de se vitimizar, pelo que Deus está abrindo as portas para você, pelo que Deus está te colocando a viver hoje. Encontre favor em tudo que Deus está fazendo na tua vida. Talvez não é a vida que você queira estar vivendo hoje, mas é a vida que Deus está te proporcionando. Né? Se mantenha na esperança em Deus. Eu fico imaginando, o povo estava escravo. Imagina um escravo ter que estar abençoando o patrão. Por isso que eles enlouqueceram no vídeo. Não, isso não pode ser de Deus, como é que eu vou abençoar? Não façam isso. Se eles forem bem, vocês também vão bem. Então, irmãos, não espraguejem o emprego de vocês. Não espraguejem as oportunidades que Deus está dando. Seja grato. Não murmure. Aprenda a encontrar favor nisso.
Aprenda a encontrar graça. Aprenda a encontrar esperança, a esperar com perseverança no que Deus está te dando agora. E a nossa conclusão, irmãos, é que Deus ele tem um plano para cada um. Viva com esperança nos planos de Deus. Uma das coisas mais incríveis que Deus tem para mim é que Ele tem um plano para cada um. Ele tem um plano onde cada um tem um papel de protagonista, um papel incrível. E vale a pena a gente esperar isso, buscar isso. E agora, como igreja, eu peço que a gente se coloque de pé.